Eu sou gerente de área da Rainbird Brasil e pretendo, nesse breve espaço de tempo, apresentar para vocês algumas tecnologias para que a gente possa prover irrigação, ou seja, água, para espaços verdes urbanos, privados e públicos, de maneira inteligente. A gente quer convencer que é eficiente irrigar e é sustentável irrigar de forma inteligente e como fazer isso. Para isso, eu quero começar contando um pouco sobre a história da Rainbird. Bem, deixa eu dar um passinho para o lado aqui, para poder mostrar para vocês. Aquilo ali em cima, no lado esquerdo ali, é o primeiro aspersor da história. Ele foi patenteado pela Rainbird em 1933. Rainbird é uma empresa que está fazendo 90 anos, esse ano, em 2023, e nasceu com a invenção da irrigação. Antes da Rainbird, a irrigação era algo totalmente ineficiente, baseado em sulcos, em mangueiras que ficavam girando. Com a invenção do aspersor e com a invenção da irrigação pressurizada, a Rainbird trouxe a tecnologia e trouxe a eficiência para a irrigação. A família que patenteou esse aspersor é ainda hoje a família detentora da Rainbird, a família Lafetra, e ela, ao longo dos anos, expandiu o seu negócio para diversas áreas, patenteando mais de 450 produtos, entre bocais de alta eficiência, controladores. E o que isso significa num sistema de irrigação? Bem, o sistema de irrigação, ele provê água para as plantas quando a chuva não pode prover. E por que é importante a gente fazer isso? E aqui eu quero começar fazendo uma defesa do espaço verde dentro da cidade. E eu sei que isso parece óbvio, mas até mesmo dentro do Brasil, que é um país tropical, né, enfim, onde o espaço verde pode ser facilmente encontrado, é uma defesa que deve ser feita. Por quê? Olha só que dado interessante. Quando a gente tem um espaço verde na nossa propriedade privada, a nossa propriedade é valorizada. Isso é óbvio e creio que na pandemia todos nós podemos perceber isso de forma mais clara, né? Quem aí não sentiu falta de um jardim na época de pandemia, na época de lockdown, né? E como o mercado imobiliário se valorizou na pandemia justamente por causa desses espaços. Além disso, se você tem espaço verde, você reduz a erosão do solo. Como o solo tem se degradado nos espaços urbanos devido à impermeabilidade do solo. Impermeabilidade do solo por asfalto, por projetos urbanos mal feitos, também traz problemas nas épocas de chuva. Eu moro em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que, ano após ano, vem enfrentado tragédias terríveis, inclusive com perda de vidas, devido às chuvas. Uma das soluções para isso é aumentar a permeabilidade do solo através de mais áreas verdes. Outra coisa, quando você tem área verde, você está recarregando na chuva e na irrigação o lençol freático. Recarregar o lençol freático é importantíssimo. A gente está falando hoje aqui de São Paulo. São Paulo está sobre o aquífero Guarani. E recarregar o aquífero Guarani é papel da cidade de São Paulo, inclusive do estado de São Paulo. A irrigação de área verde, a permeabilidade das áreas verdes permite isso. Promover a área de recreação, ter um espaço verde é importante no ponto de vista social e também ambiental para a fauna urbana. A gente não vive sozinho na cidade, né? Tem bichos e animais que compartilham esse ambiente com a gente. Falando aí de ambiente, sociedade, responsabilidade empresarial, a gente lembra dessa palavrinha que está em moda, que é ESG, né? É o ESG, que é o que a Rainbird vende na realidade, né? A Rainbird vende sustentabilidade, a Rainbird vende economia, a Rainbird vende eficiência. Bem, alguns outros dados importantes sobre espaços verdes em ambientes urbanos. Ter um espaço verde, como árvores e arbustos, podem reduzir a poluição sonora em até 50%. Isso é muito mais efetivo do que ter barreiras sonoras, do que você ter, enfim, paredes com tecnologia, janelas anti-ruído. É muito mais eficiente você plantar árvore. Plantar árvore também reduz o aquecimento da cidade. Você reduz com um jardim médio o equivalente a 9 toneladas de ar-condicionado. Muito melhor do que gastar energia elétrica. Uma árvore, ela resgata da atmosfera por ano 22 quilos de gás carbônico e produz 118 quilos de oxigênio. Bem, o que eu quero dizer com todos esses dados? Nós temos que defender o espaço verde natural. Existe uma tendência mundial de suprimir espaços verdes, de trocar por grama artificial, de fazer jardins permeáveis sem área verde.
Isso é um suicídio a longo prazo, falando em termos de espaços urbanos. Nós estamos construindo ilhas de calor, nós estamos construindo cidades pouco convidativas e cidades que no futuro, existem até estudos baseados nisso, causam doenças mentais. Tá? O prejuízo que isso pode gerar a longo prazo é muito grande. Tá? Depois aí tem algumas referências, quem quiser poder seguir. Vamos voltar ao métier, ao assunto principal aqui, que é a irrigação. Quando eu falo de um sistema de irrigação, eu posso começar com uma casa. A Rembird irriga de um vaso, se você está aí com o seu jardim de tempero, você está aí com um jardim de manjericão, de salsinha, que você adquiriu aí para ter dentro da sua casa, a gente tem equipamento para irrigar a partir de um vaso até um campo de golfe. Fazendas, enfim, é a maior empresa de irrigação do mundo e tem solução para qualquer tipo de irrigação. Mas falando de um jardim convencional, eu tenho aspersores. A irrigação da Rembird ela é sempre escamoteável, que é uma palavra difícil para dizer que ela está escondida. O que tem que aparecer é o jardim, não é a irrigação. Tá? E ela sempre se baseia em tecnologias que vão promover o uso inteligente da água. Falando dos produtos que compõem esse sistema, eu tenho controladores. O que são controladores? Controladores são o cérebro do sistema de irrigação. Eles que vão comandar tudo de forma automática e receber informações de sensores diversos para poder dar a quantidade de água na medida correta. A irrigação, ela geralmente precisa de uma bomba para poder me dar pressão, que é o músculo aí do meu sistema de irrigação. Tá? Então também envolve um gasto energético e por isso deve ser feito de forma consciente. As válvulas elétricas são os registros que vão dividir o meu sistema. A Rembird fabrica tudo isso. Tudo isso depende também de aspersores e emissores de alta eficiência. Onde está saindo a água, tem que ter eficiência para poder aplicar no lugar correto. Deixa eu dar um dado para vocês de eficiência, para a gente ter aqui uma comparação. Quando você tem uma irrigação feita por mangueira, mesmo que seja um senhor jardineiro com 30 anos de experiência em irrigar manualmente, ele vai ter no máximo aí 30% de eficiência. O que isso significa? 3 em cada 10 gotas que ele está mirando ali vão chegar onde deve chegar, que é a região de raízes das plantas. 7 das gotas vão ir para o asfalto, escorrer, percolar, não vão atingir o lugar que devem atingir. Com a irrigação automatizada da Rembird, você pode chegar até 95% de eficiência. Eu estou falando de economia de água, eu estou falando de economia de energia. Bem, falando um pouco mais dos negócios da Rembird, como eu disse, a gente irriga de um vaso a um campo de golfe. A gente tem irrigação profissional, que pode ser irrigação da sua casa, pode ser irrigação de um comércio, de uma indústria, de um condomínio, de uma área pública, de um parque esportivo. Nós temos irrigação de campo de golfe, que é a Fórmula 1 da irrigação, que é a mais avançado. Existe uma unidade de negócio da Rembird chamada CP, que é o faça você mesmo. Você encontra em lojas de bricolagem diversas, onde você pode montar você mesmo o seu próprio sistema de irrigação, comprar um kit, instalar você sozinho. Você encontra em lojas de bricolagem, em marketplaces. E também o segmento de agricultura, que é muito caro e muito importante para a gente. E devido à nossa responsabilidade como fabricante, por ser um grande consumidor de água, é onde a nossa tecnologia faz muita diferença. Alguns produtos que a Rembird traz para o mercado e são produtos diferenciados, eu diria que a nossa automação, através de controladores, é o principal deles. Por quê? Desde o nosso controlador mais simples, como esse TM2, você já tem a conectividade na internet. Esse controlador se conecta ao Wi-Fi da sua residência ou da sua propriedade, assim como o SPM63 também, e recebe dados meteorológicos locais e, através desses dados, corrige lâmina, tempo de irrigação, aplicando a quantidade de água de acordo com previsão climática. Quanto que isso economiza? Até 73% de economia de água se tiver mais sensores integrados no controlador. Para grandes áreas, como áreas públicas, que é a solução que a gente trouxe aqui hoje para o Smart Cities, nós temos controladores comerciais. Um controlador como o IVM pode controlar uma cidade inteira. Diversos parques, avenidas, em um controle central, onde eu tenho manutenção baseada em dados. Aconteceu um vazamento, eu vou saber onde acontece, vou saber onde deslocar a minha equipe para fazer a manutenção, e onde eu tenho um sistema muito resiliente com uma vida útil muito grande. Falando em payback para gestor público, que eu sei que tem alguns me ouvindo,
O payback de um sistema de irrigação automatizado, comparado a uma irrigação manual de caminhão-pipa, é de 1 ano e meio a 3 anos. Eu estou falando de um sistema que dura 25 a 30 anos e se paga em 1 ano e meio. Bem, façam as contas. Você não vai ter pegada de carbono, você não vai ter um caminhão emitindo diesel, você não vai ter equipe ociosa, você não vai ter o impacto no trânsito. Enfim, eu creio que basta uma decisão e fazer uma conta de operação, não só de aquisição, para entender que esse sistema realmente se paga. Falando um pouco mais de emissores de alta eficiência, o tubo gotejador enterrado XFS é uma tecnologia exclusiva da Rainbird, em que você irriga realmente na região das raízes das plantas. Porque esse tubo trabalha enterrado 10 a 15 centímetros de profundidade abaixo da terra. E esse tubo tem uma proteção contra a entrada de raízes. Ao tentar adentrar nesse buraquinho, nessa raiz, nesse gotejador, a raiz da planta não cresce porque é um escudo de cobre que impede, por uma camada eletrostática, que essa célula se multiplique. A gente dá 17 anos de garantia que esse tubo pode ficar enterrado irrigando o seu jardim. Áreas públicas onde há risco de vandalismo, o jardim vai ficar verde, irrigado, saudável e ninguém não vai nem saber que há uma irrigação ali. Importante dizer também para arquitetos, paisagistas, urbanistas que nos escutam, é que a Rainbird tem diversas certificações parceiras, como LEED, Aqua, Sustainable Sites, que podem usar os nossos produtos, como especificado nesse guia, que está disponível nos nossos sites, tá? Vocês podem entrar lá. Nesses guias que dão pontuação, de acordo com a certificação, para uso de automação, de irrigação automática, de produtos específicos, e são pontuações baratas e fáceis de se conseguir. Tá? Lembrando que as certificações ambientais trazem para a obra a segurança de que você está usando um produto eficiente e um produto sustentável. Para terminar, eu gostaria de trazer alguns cases e alguns projetos de destaque da Rainbird, falando no primeiro em São Paulo, que é a cidade de Matarazzo, que é uma floresta urbana, artificial, né? Enfim, as plantas são naturais, mas é uma floresta construída, né? Dentro de um prédio que é um prédio histórico, que envolve um empreendimento hoteleiro, um empreendimento comercial, e tem uma irrigação sustentável, bastante baseada no nosso tubo gotejador, bastante desafiadora. Quem é de São Paulo conhece a obra, sabe como é interessante. Falando de espaços públicos, nós temos o Parque Madureira, no Rio de Janeiro, uma obra também bastante extensa, são mais de 80 mil metros quadrados de irrigação de área verde, feita através de uma parceria pública, e a Rainbird participou dessa obra para mostrar também que os espaços públicos podem ser irrigados de forma eficiente. E para terminar, eu acho que aí a cereja do bolo, e realmente onde a gente é bastante reconhecido, né? Porque todo mundo no Brasil vê futebol, e aí no intervalo do jogo sobe aquelas pessoas no meio do campo e faz aquele show da irrigação, né? Faz aquela nuvem de chuva, aquilo ali é Rainbird. Todos os estádios da Copa do Mundo foram irrigados pela Rainbird. Então você tem aí os principais estádios do Brasil, os clubes da Série A, os centros de treinamento escolheram a Rainbird como parceiro para irrigação por causa dessa eficiência. Mas é importante saber que essa eficiência que é aplicada nos estádios de classe mundial, de padrões mundiais, pode estar disponíveis para a sua residência, para o seu empreendimento público, para o seu empreendimento privado. Tudo bem? Bem, esse é meu recado. E no final está aqui o meu contato. Entre no nosso site, precisar discutir com a gente, fazer essa análise de viabilidade, a Rainbird está disponível para ter essa discussão com vocês. Obrigado.